Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses tem sido a carta que nós temos, o livro bíblico, que é uma carta, que nós temos estudado em nossa escola dominical nesse período de classe única. Já estamos com saudade de ver as nossas classes funcionando, não estamos? Ok. Chegamos ao capítulo 3 de Colossenses. Aliás, estamos já há algum tempo aí no capítulo 3 de Colossenses. E eu tenho lido verso 17 do capítulo 3 até o verso 6 do capítulo 4. Vou fazer isso mais uma vez, porque essa é uma unidade que nós escolhemos para analisar, mas como não dá para analisar em uma aula toda a unidade, nós estamos analisando pouco a pouco, não é? Então eu vou ler para você se lembrar da unidade e depois a gente vai orar pedindo a Deus a bênção da iluminação. Diz o seguinte, a partir de 3:17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção da iluminação? Obrigado, Senhor, pela existência desta escola dominical. Damos-te graças por podermos nos reunir mais uma vez em torno da Escritura e pedimos-te que tu sejas o nosso mestre, o nosso professor nesta manhã e que com o teu Espírito tu trabalhes em nós a fim de que consigamos ter uma boa compreensão do sentido do texto sagrado. Ajuda-nos com a bênção da iluminação do Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos,
vocês já sabem que na carta aos Colossenses, Paulo está fazendo um contraponto ao ensino dos falsos mestres. Ele está combatendo o ensino de falsos mestres. Ele está mostrando que a vida cristã normal, o segredo da vida cristã, é isso. Paulo está dizendo que o segredo da vida cristã não está no misticismo. Muita gente que acha que o segredo da vida cristã, e os falsos mestres daquela época estavam achando, está numa experiência mística. Enquanto você não tiver uma experiência mística, um batismo sobrenatural, você não vai conseguir ser cristão mesmo. Não está, embora haja aspectos místicos na fé cristã, não é? Misteriosos, não é? União mística com Cristo, união misteriosa com Cristo. Embora haja essa dimensão mística, o segredo da vida cristã não está no misticismo, ok? Faça a diferença entre místico e misticismo, não é? Segundo, Paulo está mostrando que o segredo da vida cristã não está no ritualismo. Embora haja ritos no cristianismo, o segredo da vida cristã não é passar por certos ritos. Você pode passar por todos os ritos cristãos, não é? Batismo, participar da ceia, todos os ritos, e nunca ser um cristão verdadeiro. Então, embora haja ritos, o segredo da vida cristã não é o ritualismo. E o segredo da vida cristã, Paulo ensina também, combatendo os falsos mestres, não está no asceticismo, não está no rigor ascético. O segredo da vida cristã não é força de vontade. Embora você seja ativo na vida cristã, embora você seja chamado a viver a vida cristã, a participar ativamente daquilo que Deus está fazendo, mas o segredo não é você se esforçar mais, não está na sua força, não é uma questão de força de vontade, ok? Então, Paulo está negando essas coisas. Qual é o segredo, Paulo? Paulo diria, o segredo da vida cristã é permanência em Cristo. É você permanecer conectado a Cristo. Cristo disse, sem mim, nada podeis fazer. Desconectado de mim, vocês são como o galho da videira que foi cortado. Portanto, vai secar e não vai produzir fruto. Só conectado a mim. Então, qual é o segredo? Permanecer em Cristo. Simples assim. E a pergunta que poderia ser feita a Paulo é, Paulo, como é que permanecemos em Cristo? Aí Paulo mostra, nós já passamos por isso. Paulo mostra que para permanecer em Cristo, você deve abandonar velhas roupas que não combinam com o que você é em Cristo e revestir-se de novas roupas, não é? Isso é metáfora, tá bom? Novas roupas que combinam com aquilo que você é em Cristo. Despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem que veio à existência em Cristo. Segundo, Paulo diz, para você permanecer em Cristo, você deve fazer a palavra de Cristo habitar em você, por meio de instrução mútua, por meio de aconselhamento mútuo e por meio da adoração comunitária, não é? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais.
Então, o que você está fazendo aqui hoje de manhã? Você está no esforço deliberado para permanecer em Cristo. Quando você vem estudar a Bíblia, você está se esforçando para permanecer em Cristo, não é? Recebendo instrução, instruindo uns aos outros, assim que a gente permanece em Cristo. E é o nosso bloco atual. Paulo diz: para permanecer em Cristo, você deve fazer tudo em nome dele e para ele. Essa é uma maneira de permanecer em Cristo. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor. Tudo o que fizerdes, fazei-o como para o Senhor e não para os homens. Então eu tenho dito a vocês que isso significa que o Senhor está na origem e no destino de tudo o que fazemos. Está na origem e no destino das nossas vocações. E aí a gente poderia fazer mais perguntas para Paulo. Ô Paulo, como é que eu faço tudo para Cristo e em nome de Cristo? Aí Paulo começa a destrinchar isso. Paulo fala, ok, vou desenhar para vocês entenderem, tá? Aí Paulo começa a desenhar. Maridos, ame as suas mulheres. Mulheres, sejam submissivas. Aí ele começa a desenhar como é que eu faço tudo em nome do Senhor e para o Senhor. Como é que eu sou marido em nome do Senhor e para o Senhor? Como é que eu sou esposa em nome do Senhor e para o Senhor? Como é que eu sou pai em nome do Senhor e para o Senhor? Como é que eu sou filho em nome do Senhor e para o Senhor? Paramos aí. Paulo, então, desenhou, não é? Tudo isso na esfera da família. Mas agora, Paulo vai mudar de esfera. Paulo agora vai focalizar a esfera social, da sociedade em geral. Verso 22. Dê uma olhada aí no verso 22. Depois de abordar os papéis na família, versos 18 a 21, ele abordou os papéis na família, ele passa agora a abordar os papéis na sociedade. Então, verso 22, ele diz: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Então, Paulo está tratando aí de uma classe social da sua época. Servos aí não são servos de Cristo, né? Hoje a gente usa muito, né? Essa expressão, não, eu sou um crente, eu sou um servo do Senhor e tal, nós somos servos de Cristo. Mas não é disso que Paulo está falando aqui. Servos aí é uma classe social daquela época. Servos aí eram escravos, não é? Eram os escravos. Era a mão de obra escrava que existia na sociedade da época, não é? Então, Paulo está se dirigindo aí aos escravos que haviam se convertido a Jesus. Sempre que a gente se depara com passagens bíblicas como esta, que fala da escravidão, não é? Sempre isso deixa uma pulga atrás da orelha, não deixa? Sempre que a gente vê passagens bíblicas assim, a gente fica se perguntando: por que é que a escravidão é tratada na Bíblia de maneira tão natural? Por que Paulo fala aqui da escravidão como uma coisa natural? Por que a Bíblia não se levanta de maneira ostensiva contra esta prática?
por que que os escritores bíblicos não denunciam essa prática tão horrível, tão desumana da escravidão? Então, normalmente, isso coloca uma pulga atrás da orelha, a gente fica se perguntando por que que a Bíblia trata esse negócio com naturalidade. Então, eu vou aproveitar esse momento para tentar ajudá-lo a entender essa questão, antes de a gente ver o sentido para nós dessa passagem. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a escravidão naqueles dias era uma instituição socialmente aceita. A escravidão, ela estava presente tanto na cultura judaica quanto no mundo greco-romano. Então, era uma instituição socialmente aceita. Além disso, nós precisamos entender que no mundo greco-romano, nos dias de Paulo, e antes até, no antigo Israel, nos dias do Antigo Testamento, a gente precisa entender que a escravidão no mundo greco-romano e no antigo Israel não tinha os mesmos contornos da escravidão como nós conhecemos no Ocidente. Não é exatamente a mesma coisa. Quando a gente pensa em escravidão, nós normalmente pensamos naqueles termos que nós conhecemos aqui do Ocidente. Mas quando a Bíblia fala de escravos, seja no antigo Israel, seja no mundo greco-romano, ela não está falando exatamente da mesma coisa. Por exemplo, deixe-me tornar isso mais claro para você. No Ocidente, a escravidão foi quase que inteiramente resultante de sequestros de seres humanos, não é? O comércio de escravos começou basicamente, primariamente na África, onde pessoas eram sequestradas e transportadas em condições abomináveis, desumanas. Elas eram transportadas, depois de sequestradas, transportadas para outros países, inclusive para o Brasil, onde eram vendidas como escravos. Então, quando a gente pensa em escravidão, a gente pensa nesse tipo de comércio de seres humanos que são arrancados violentamente lá do seu país, do seu habitat, da sua cultura, do seu povo, da sua família, e colocados em navios e vendidos em países aqui do Ocidente. Então, quando a Bíblia fala de escravos no antigo Israel, não está falando desse tipo de coisa, desses contornos, não tem o mesmo contorno. Por exemplo, deixe-me mostrar isso para você. Sequestrar um ser humano no antigo Israel era um crime hediondo, punido com pena capital. Abra sua Bíblia no Êxodo, Êxodo capítulo 21. Êxodo 21, veja o verso 16 de Êxodo 21. Diz aí: o que raptar alguém e o vender,
ou for achado na sua mão, será morto. Então, notem que isso sugere para nós que a escravidão na Escritura, o trabalho de servos, de escravos, não tem os mesmos contornos. É algo ligeiramente diferente. Veja Deuteronômio. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 24. Deuteronômio 24, verso 7. Diz o seguinte: se achar alguém que, tendo roubado um dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, o trata como escravo ou o vende, esse ladrão morrerá. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Então, esta prática que nós conhecemos do Ocidente, que estava por detrás da escravidão que nós conhecemos, era inaceitável no antigo Israel. Então, a gente precisa entender essas diferenças. A pergunta é: como é que alguém se tornava escravo no antigo Israel? No Ocidente, nós sabemos, né? O cara era sequestrado lá na África e era vendido como mercadoria. Mas e no antigo Israel? Como é que alguém se tornava escravo? Irmãos, havia várias maneiras, algumas maneiras pelas quais alguém poderia se tornar um escravo, tanto no mundo greco-romano como no antigo Israel. Por exemplo, em função de guerra. Então, um prisioneiro de guerra poderia, em determinadas situações, se tornar um escravo. Veja um texto bíblico que joga luz sobre isso. Deuteronômio 20. Dê uma olhada em Deuteronômio 20, verso 10 e 11. Eu leio aqui. Diz o seguinte, Deuteronômio 20, 10 e 11. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhe-ás a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Então preste atenção. Numa guerra, quem estivesse em condição desfavorável na peleja, na guerra, poderia negociar um tratado de paz. Nesse tratado de paz, esse povo que estava em condição desfavorável se oferecia como escravo do outro. Então, esta era uma maneira pela qual alguém poderia se tornar escravo. Então, é um pouco diferente. É claro, a gente sabe que ainda é uma coisa triste, mas é um pouco diferente porque não é resultante de um sequestro, mas é resultante de uma negociação, de um tratado de paz, não é? Eu não sei se você consegue ver isso, eu sei, mas eu vejo até uma certa dose de misericórdia, porque é uma maneira de preservar a vida, não é? Ok, eu assino o tratado de paz, eu vou servir a você e você poupa a minha vida. Então tem uma dose, uma dose de misericórdia. Eu acho que tem, não sei, mas eu acho que tem aí uma dose. É um pouco diferente, não é exatamente os mesmos contornos, entendeu? Então essa era uma maneira, em função de tratado de paz da guerra, não é resultante da guerra. Uma outra maneira pela qual alguém poderia se tornar escravo, tanto no mundo greco-romano quanto no Israel antigo,
era em função de algum revés financeiro, não é? Então, algum problema que escapa ao controle da pessoa, ou má administração, enfim, algum revés financeiro poderia deixar a pessoa endividada, e uma das saídas previstas na legislação era que ele poderia saldar a dívida dessa maneira, oferecendo-se para ser escravo e assim saldar a sua dívida. Então, a gente percebe que a escravidão, como aconteceu no Ocidente, com a qual nós estamos familiarizados, é algo um pouco mais deplorável, um pouco mais desumano do que o que acontecia no mundo greco-romano e no Israel antigo, não é? Oi, pois não, Jurandir? Nós vamos mostrar que, sobretudo em caso de israelitas, haviam essas possibilidades, não é? Que o Jurandir está levantando aí, que torna os contornos da escravidão na Bíblia um pouco menos desumana, não é? Então é isso mesmo. Jurandir está lembrando aí que os escravos tinham direitos garantidos pela legislação. Quer ver? Abra aí para você ver. A legislação previa direitos para o escravo. Então era uma mão de obra reconhecida e protegida de alguma maneira pela lei. Êxodo 21. Abra sua Bíblia no Êxodo, capítulo 21. Veja aí, Êxodo 21, versos 26 e 27. Veja só aí, direitos garantidos. Se alguém ferir o olho do seu escravo, ou o olho da sua escrava, e o inutilizar, deixá-lo-á ir forro pelo seu olho. Então, se um escravo perdesse um olho, lá servindo ao seu patrão por culpa do patrão, do seu senhor de escravos, ele tinha direito à alforria. Não é? Ele ganhava a sua carta de alforria pelo olho inutilizado. Nos contornos da escravidão ocidental não seria assim, não é? Nos contornos da escravidão ocidental, o que o senhor faria era vender mais barato, né? Perdia valor de mercado porque tinha perdido um olho. Então, é diferente, não são os mesmos contornos, tá? Eu não estou aqui justificando a escravidão, mas eu estou aqui tentando mostrar a você que não é exatamente a mesma coisa, não é exatamente o mesmo contorno. Oi. Isso, vamos chegar lá, mas por enquanto o nosso foco é o escravo. Sim. Uhum. Então, vejam bem, o meu ponto agora aqui é mostrar a vocês que havia proteção legal para escravos no antigo Israel, coisa que é inimaginável na escravidão
nos contornos ocidentais, não é? Então, o verso 27 aí do texto que lemos, diz aí também que por um dente, não é só pelo olho, mas por um dente, ele poderia ganhar carta de alforria. Não é? Há várias proteções legais para a gente ganhar tempo. Deuteronômio 23, 15 e 16 proíbe de se entregar um escravo fugitivo ao seu senhor. Então, se o indivíduo conseguia fugir, e ele fosse encontrado por um terceiro, o terceiro não podia entregar ao seu senhor. Então, fugiu, não é? Então, era uma possibilidade e garantida por lei. Você se lembra que nós estudamos aqui na quarta-feira, estudando os 10 mandamentos, não é? Vocês viram lá no Êxodo 20 que o descanso sabático deveria ser oferecido também aos escravos. Lembram lá? O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva. Então percebam que era garantido por lei o descanso sabático. Então, a legislação do antigo Israel protegia direitos dos escravos. Então, não se trata de escravidão nos mesmos contornos, como nós conhecemos no Ocidente. Além disso, a escravidão prevista na legislação de Israel, ela funcionava como um mecanismo de proteção e recuperação social, e não de opressão. Porque, vejam bem, quando um israelita, sobretudo, quando o israelita se endividava por alguma razão, e se tornava escravo, era por tempo determinado. Há uma passagem bíblica, eu mostro daqui a pouco, que diz que ele se tornaria escravo por 7 anos. 6 anos, no 7º ele ganharia alforria. Há uma outra passagem que diz que era no ano do jubileu. 50º ano. Em Israel havia o ano do jubileu, que era o ano era 7 semanas de anos. 7 anos, uma semana de anos. Mais 7 anos, segunda semana de anos. Mais 7 anos, segunda semana de anos. 7 vezes 7, 49. Então, 7 semanas de anos dão 49 anos. No 50º, depois de 7 semanas de ano, no 50º, de 50 em 50 anos, todas as dívidas eram perdoadas. As propriedades voltavam aos seus antigos donos. É uma reforma agrária, não é? E aqueles que haviam se tornado escravos, tem uma passagem que diz que é no ano do jubileu, ganhava alforria. Não é? Então, era um freio de arrumação social, né? Dava uma ajeitada na coisa. Então, por exemplo, se alguém ia vender uma propriedade, ele contava quantos anos faltava para o ano do jubileu. Então, se faltam 20 anos, você vai ter 20 safras, é tanto a minha propriedade. Mas se falta 30 anos para o ano do jubileu, são 30 safras que você vai tirar dessa terra, então é mais caro. Então, de acordo com o número de safras
que a pessoa teria, não é? Então, era todo esse... Então, é um esquema econômico no antigo Israel. Abra Deuteronômio, capítulo 15. Abra Deuteronômio, capítulo 15. Verso 12. Deuteronômio 15, verso 12. Quando um de teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º o despedirá forro. 13. E quando de ti o despedires forro, não o deixará ir vazio. Verso 14. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que também isso te ordeno. Então preste atenção. Era por tempo determinado, e quando o sujeito recebesse a sua alforria, ele não podia sair de mãos abanando. Ele tinha que levar alguma coisa do seu senhor para recomeçar a vida. Então a gente percebe que a intenção aí é a recuperação social do endividado, nesse caso. Não é? Ele trabalharia um tempo para pagar a sua dívida e depois tinha a chance do recomeço. Então não era um mecanismo de opressão, mas era um mecanismo de recuperação social do indivíduo que, por alguma razão, se viu endividado. Pois não, Jetro? Exatamente, exatamente. No caso do escravo judeu, o hebreu, ele tinha esses privilégios. Ele não será tratado como escravo, assim. Muito bem lembrado. O Jeto está lembrando aí o verso 18, que havia uma remuneração prevista em lei, não é? Agora, veja bem, Levítico é que fala do ano do jubileu. Levítico 25, aí em Deuteronômio 15, fala que era 6 anos e no 7º ele ganhava alforria. Mas Levítico 25, a partir do verso 39, diz assim, também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo, como jornaleiro e peregrino está contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então a gente não sabe exatamente como harmonizar essas duas informações. Um diz que era por 6 anos e no 7º alforria. O outro diz que ele serviria até o ano do jubileu. A gente não sabe exatamente. Alguns intérpretes acham que talvez fosse o que acontecesse primeiro. Jubileu ou... Então, se o jubileu faltasse 15 anos para o jubileu, então seria 6 anos de trabalho, não é? Mas se faltasse 5 anos para o jubileu, então seriam só 5 anos de trabalho, porque aí no jubileu era arrumação geral, não é? Era perdão, era o ano do perdão, perdão de dívidas, as dívidas eram perdoadas aí. Bom, uau! Nosso tempo acabou, não acabou não, tem um tempinho aí. Bom, tudo isso aí, irmãos, é para mostrar que os contornos são diferentes, não é? A gente vê que no antigo Israel era uma instituição que, no caso de uma bancarrota financeira, ela era uma instituição até benevolente, não é? Era uma chance de recomeço, era uma solução para a pobreza do sujeito e uma oportunidade para o recomeço, e tinha o prazo para terminar, não é?
Além disso, escravos, tanto no mundo greco-romano e no antigo Israel, muitos deles se ocupavam de tarefas importantes. Depois você procura, mas eu só vou citar aqui para a gente ganhar tempo. Escrevendo aos Coríntios, Paulo usa uma figura para falar dos líderes cristãos. Ele diz lá que importa que os homens nos considerem, os líderes da igreja, como despenseiros do mistério de Deus. Despenseiros do mistério de Deus. E ele diz, o que se exige do despenseiro é que ele seja achado fiel. O que é um despenseiro? Despenseiro era um escravo no mundo antigo. Era aquele escravo que era responsável pela despensa. Ele era responsável por municiar o cardápio da família. Então, a alimentação da família passava pelas mãos desse escravo. Olha que papel importante. E olha que tinha que ser alguém de confiança. De repente, o escravo ia envenenar toda a família, né? O que se exige do despenseiro é que ele seja fiel, confiável. Aí Paulo usa essa figura para aplicar-se a nós. Qual é o meu papel aqui nessa igreja? Eu sou um escravo despenseiro. Mas despenseiro de quê? Dos mistérios de Deus. Eu tenho que ir lá na despensa de Deus, pegar os mistérios dele e servir para vocês. O que eu estou fazendo agora aqui? Servindo a mesa para vocês, alimentando vocês com os mistérios de Deus. Eu sou um despenseiro. E o que se requer do despenseiro? É que ele não coloca comida podre na sua mesa, coisa que vai fazer mal para você, que ele seja um bom, seja confiável. Senão você vai ter uma indigestão, vai passar mal e vai... Entendeu? Então, o que isso mostra? Isso mostra que haviam escravos assim, que era parte da família. Não era aquele negócio de casa grande, senzala, não é? Mas era uma coisa diferente, um contorno diferente. Outra figura, Paulo diz lá em Gálatas, Paulo diz que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Mas uma vez que a nossa infância passou, o aio já não, nós não permanecemos mais debaixo do jugo do aio. Agora nós já somos adultos, não precisamos mais do aio. O que é aio? Sabe qual é a palavra aio? A palavra grega que é traduzida por aio é o termo pedagogo. Viu, Cleide? Você é um aio, viu, menina? Aio é a palavra grega pedagogo. Que era o aio? O aio era um escravo responsável pela educação das crianças da família. Então, na infância, as crianças ficavam sob a tutela desse escravo. Então, era alguém preparado, inteligente, conhecimento e que podia treinar as crianças da família. Então, famílias abastadas tinham escravos que faziam essa tarefa de educar as crianças. Preste atenção, Paulo diz, a lei, quando Deus deu aquela lei, matar carneirinho, derramar o sangue, aquilo lá era um aio, era um pedagogo para ensinar o evangelho no tempo da infância do povo de Deus. Mas Paulo diz, agora nós crescemos, né? Agora nós não precisamos mais ficar matando carneirinho, nós já aprendemos, né? Então agora nós não estamos mais sujeitos àquela lei, aquele aio, aquele tutor. Entendeu o que Paulo está dizendo?
Mas o meu ponto agora não é ensinar sobre lei, mas o meu ponto agora é só mostrar que havia um escravo que ocupava um papel importante e educava as crianças da família. Então, tudo isso mostra que a escravidão não está no mesmo contorno do Ocidente, ok? Dita todas estas coisas, eu não me importei de gastar todo esse tempo, porque é importante, sempre que a gente pensa nisso, a pulga vem para trás da orelha, não é? Quando lê textos assim. Então vamos voltar para Colossenses aqui. Então é para esse tipo de gente que Paulo está falando. Servos, escravos, que haviam sido alcançados pela graça de Deus. Como é que eles tinham que cumprir o papel deles na sociedade da época? Como é? Em nome de Cristo e para Cristo. Eles tinham que entender que Cristo estava na origem e no destino da servidão deles. Cristo é chamado de servo do Senhor, não é? Na Escritura, ele é o servo do Senhor. Então, ele é o modelo para aqueles que servem em qualquer função. Então, vejam bem, Paulo diz aí, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, verso 23, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Então, veja bem, isso significa dizer que Cristo está na origem e está no destino do trabalho do servo, transportando isso para os nossos dias, eu poderia dizer que Cristo está na origem e no destino da sua profissão. Porque o servo era a mão de obra da sociedade da época. Nós vivemos numa sociedade diferente. Qualquer que seja a sua profissão, Paulo está dizendo, é a Cristo quem estais servindo. E você está ali como representante dele. Qualquer que seja a sua profissão, você deve exercê-la consciente de que é ao Senhor a quem você está servindo. E consciente de que o Senhor está atuando por meio das suas mãos. Então, preste bem atenção, irmãos, quais são as implicações disso? Muitas implicações. Primeira implicação, isso deveria banir de vez o dualismo da nossa vida. A gente tem um dualismo na nossa vida. A gente acha que no domingo eu estou servindo ao Senhor, mas na segunda-feira acabou, é outra coisa, é outra esfera. Segunda-feira eu não estou mais servindo ao Senhor, na segunda-feira eu estou ganhando o pão, na segunda-feira eu estou defendendo o leite das crianças, não quero nem... Quer dizer, a gente faz uma dicotomia, um dualismo, como se a nossa vida tivesse duas esferas, uma religiosa e a outra profana, que não diz respeito a Deus. A gente chama de, como é que a gente chama mesmo? Vida secular, não é? Vida espiritual e vida secular. Então eu tenho uma vida, eu tenho duas vidas, né?
uma vida espiritual, aí isso envolve Deus, tem a ver com a palavra dele, tudo bem. Mas tem um outro departamento na minha vida, que é a minha vida secular. Aí não, Deus está fora, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a minha fé. A gente vive assim. Essa é a nossa mentalidade. Às vezes a gente não percebe. Mas essa passagem deveria corrigir esse entendimento nosso. Pela minha vida secular. Mas não é só você, não. Isso é resultado da mentalidade católica que domina o nosso país. Nós somos um país de mente católica, não é? E essa é a visão católica da vida. Natureza e graça. Não é? Tem uma dimensão que é a dimensão da graça. Agora tem uma dimensão que é a dimensão da natureza. Na graça, a fé domina. Natureza é a ciência, menina. Aqui é a ciência. Essa é dicotomia, como se não tivesse nada. O mundo é um só, e é todo o mundo de Deus, e está debaixo, não é, do senhorio dele. Tanto o pastor quanto o cientista no laboratório estão tentando entender e conhecer o mundo de Deus, servir a Deus e etc. Está tudo debaixo do mesmo guarda-chuva. Fala, Eliane. Mas olha só como esse testemunho da Eliane mostra para nós que essa visão cristã do trabalho muda tudo. Muda tudo. Pois é, mas veja bem, pode até ser, mas veja bem a importância de você ter uma fé informada. Você pode ter uma fé desinformada, é ruim. É aquilo que Paulo diz, os meus concidadãos, eles têm zelo sem entendimento. Você pode ter zelo por Deus, mas você precisa de ter, a fé precisa ser uma fé informada, não é? Você tem muita gente que é crente, ama Cristo, é salva, mas a fé não é uma fé informada, falta a dimensão, por isso que a Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Há uma dimensão cognitiva, há uma dimensão analítica da fé. Então, você crê pela graça de Deus, mas agora você tem que entender a sua fé. Esse é o meu papel aqui. Eu sou um docente, não é? Eu lido com a docência. Então, eu estou aqui analisando a sua fé. Preste atenção, já lhe dou a palavra, Jurandir. Preste atenção. Uma pessoa que não entende nada de nutrição, nada, não sabe explicar nada, ela não sabe o que é carboidrato, não sabe o que é, o que mais que você tem que comer? Proteína, ele não sabe não sabe nada. Essa pessoa assenta-se à mesa e se alimenta, não se alimenta? Agora, imagine
uma pessoa que tem informações, sabe o que é proteína, sabe o que é carboidrato, entende o equilíbrio do seu prato e tal, etc. Essa pessoa vai se alimentar também, né? Quem se alimenta melhor? Se você tem fé em Jesus, você vai se alimentar de Jesus. Mas se a sua fé for informada, você vai se alimentar melhor. Entendeu a importância de uma fé informada? Uhum. E agora eu preciso equilibrar isso aqui. A tendência de presbiteriano é supervalorizar a informação. Presbiteriano é assim. Nós valorizamos muito o intelecto. Essa é uma tendência nossa. E a gente precisa ser crítico de nós mesmos. Então, veja bem, você pode ter muita informação. Conhecer a Cristo não é um conhecimento conceitual. Você pode ter um nutricionista bem informado, PhD, mas que sofre de anorexia. Tem muita informação e pouca nutrição, não é? Então a coisa não é assim, automaticamente, como diz o outro, né? Basta você ter conceitos, encher a cabeça de conceitos, mas se isso não toca o seu coração, não move a sua vontade. Então, equilibrar. O seu crescimento espiritual passa pelo intelecto, mas não se limita a ele, tá bom? Então tem que se alimentar de Jesus. Para se alimentar de Jesus, você tem que saber, tem que amar e obedecer. Se você só sabe, não ama e não obedece, o seu não aprendeu ainda como convém saber. Não é isso que Paulo diz? Não basta saber, tem que saber como convém saber. Paulo diz que o saber ensoberbece, pode ensoberbecer, e o amor edifica. Ok? Ok. Irmãos, então veja bem, o que nós podemos aprender com essa palavra de Paulo? Servos, sirvam não para o seu senhor humano, não para o governo. No caso da Eliane, que estou lembrando, que a Eliane é funcionária pública. A sua motivação não é servir a homens, mas servir ao Senhor. Irmãos, isso muda tudo. É isso que comunica valor à minha profissão. É isso que comunica significado à minha profissão. Nós temos a tendência de valorizar certas profissões com base no que ela rende e com base no status que ela comunica. Então, para nós, um médico é mais importante do que o balconista lá da farmácia que vende o remédio que ele receita. Essa é uma visão mundana das nossas vocações. Se você vê a vida assim, irmão, você tem que mudar a sua mente. Transformai-vos pela renovação da sua mente. Se você se sente inferior por causa do papel que você está exercendo no mundo hoje, de gari, e se você se sente melhor do que os outros porque você é médico,
Você está pensando a vida com a mente do mundo. Não vos conformeis com este mundo. Isso é mundanismo. Você está pensando com a mente do mundo. Você tem que mudar a sua mente, irmão. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você é gari, lembre-se, você é representante de Cristo, servindo a Cristo, tem valor o seu trabalho e você deve fazê-lo com alegria, dedicação, como para o Senhor. Pode ser que o homem a quem você serve não reconheça. Pode ser que as pessoas que são servidas por você não agradeçam. Mas se você tem a visão bíblica da coisa, isso muda a sua atitude. Assim como a Eliane disse que aqui deu para nós. O governo não merece o que você está fazendo. Talvez não mereça mesmo. Mas a Eliane diz, olha, eu estou servindo aqui não a homens, eu estou servindo ao meu Senhor. E ele recompensa bem, paga bem. Ele recompensa bem. Depois do que ele fez por mim, se eu der a minha vida para ele, eu vou ficar devendo. Não é? O salário no final do mês é justo, necessário, mas é apenas uma consequência, um efeito colateral. O que me move não é o meu contra-cheque, o que me move é a glória do meu Senhor. Então, exatamente, isso é ver o mundo com outros olhos, viu? Isso muda tudo. Irmãos, 10h30, ficamos só no servo, viu, Jurandir? Eu falei que ia falar do Senhor, agora eu vou ficar como mentiroso aí. O Senhor fica para a semana que vem. Paulo fala para os senhores também. Nessa relação, tem obrigação para os servos? Tem. Mas tem obrigação para o Senhor também, ok? Nós vamos tratar disso na semana que vem.